Na aula anterior, estudamos a fundo o trabalho com cores no CSS. E nesta aula daremos seguimento a este assunto, estudando os gradientes, que permitem criar backgrounds, seja de página, seja de elementos, de maneira mais elegante, sem ter de inserir imagens, garantindo assim um tamanho em disco menor para a página e otimizando seu carregamento. No CSS, temos 3 tipos de gradientes: linear, radial e cônico, e 4 tipos de uso, pois podemos criar gradientes múltiplos formando malhas. Neste exemplo, temos um gradiente que vai de amarelo a marrom e possui um ângulo padrão de 0 graus, que é o ângulo de rotação, e possui uma direção padrão definida como from top to the bottom, simplificada como to bottom, o que quer dizer que o gradiente é aplicado de cima para baixo. Os valores de direcionamento do gradiente são to top, de baixo para cima, to bottom, de cima para baixo, to right, da esquerda para a direita, e to left, da direita para a esquerda. Podemos criar gradientes diagonais, combinando 2 direções. Este exemplo cria um gradiente aplicado do canto inferior direito, direcionado ao canto superior esquerdo. O segundo exemplo é o oposto. A propriedade background não pode ser aplicada 2 vezes no mesmo seletor. Gradientes diagonais podem ser aplicados com qualquer ângulo de rotação. Para tal, basta definir o grau utilizando a unidade deg. Quanto à quantidade de transições do gradiente, pode ser quantas forem necessárias. Por padrão, o espaço que cada cor ocupa é igual, o que significa que num gradiente com 2 cores, cada uma ocupa 50% de espaço. No entanto, é possível definir a parada de cada cor. Neste exemplo, teremos 5% de preto de cada lado, seguido de mais 5% de cinza e o restante branco. Podemos ainda, de maneira mais prática, definir o ponto médio da transição entre 2 cores. Neste exemplo, o ponto médio da transição entre a primeira e a segunda cor está em 90% do espaço. Gradientes radiais funcionam basicamente como os gradientes lineares, com algumas opções de configuração a mais.
Note que o gradiente radial é esticado, formando uma elipse. Essa propriedade pode ser alterada. Neste exemplo, o gradiente produz um círculo perfeito que pode ser cortado em cima e embaixo ou nas laterais, de acordo com o formato do recipiente. O centro do gradiente também pode ser definido. Neste caso, devemos levar em conta que a posição 0, 0 é referente ao canto superior esquerdo do recipiente. O centro exato é definido com 50%. E uma posição personalizada é definida indicando o deslocamento na horizontal, seguido do deslocamento na vertical. No exemplo, o centro é deslocado 50% para baixo. Para criar gradientes cônicos, o processo é exatamente o mesmo que os radiais. A única diferença é na sintaxe do valor e no resultado. Até agora trabalhávamos com apenas um gradiente por propriedade. No entanto, podemos definir vários gradientes separados por vírgula, ressaltando que caso não contenham transparência, somente um deles será visível. Neste exemplo, cada gradiente possui um ângulo de rotação diferente, em múltiplos de 45, e a segunda cor é transparente. Dessa maneira, a primeira cor de cada gradiente ocupa um dos cantos do recipiente, formando a malha. Os gradientes não precisam abarcar 100% da superfície do recipiente, mas podem ocupar apenas uma parcela e repetirem-se. Podemos repetir gradientes lineares e radiais. As medidas, não somente de gradientes, mas também de outros valores no CSS podem ser definidas em pixels. No exemplo, o preto ocupa 10 pixels e o branco mais 10 pixels, ressaltando que uma medida em pixel não se adapta ao tamanho do recipiente, como é o caso da porcentagem. Gradientes não precisam necessariamente ter uma transição gradual de cores. Duas ou mais cores podem ser definidas sem nenhuma transição. Para tal, basta que a mesma cor tenha 2 pontos de parada e a próxima se inicie no mesmo ponto de parada da cor anterior. Podemos ainda, a título de exemplo, utilizar mais de um gradiente como propriedade, utilizando a repetição.